Eles não erraram, eles sabiam. E mesmo assim, deixaram acontecer. Enquanto você lutava para pagar conta de luz, comprar remédio ou colocar comida na mesa, mais de 500 milhões de reais foram arrancados dos aposentados em silêncio. Carlos Lupe caiu. Mas a verdadeira pergunta é: quem subiu no lugar dele? E Lula sumiu. Calado, cúmplice, covarde. O que o governo não quer que você saiba está prestes a ser revelado. Todo brasileiro conhece alguém que depende do INSS. O pai, uma avó, um vizinho. É uma rede de proteção que, se falhar, arrasta milhões para a miséria. Agora imagine abrir seu extrato e descobrir que descontaram dinheiro que você nunca autorizou. Mês após mês. E ninguém explica. Ninguém devolve. Ninguém responde. Foi isso que aconteceu com mais de 800 mil aposentados. E pior, o sistema permitiu. O escândalo é só a ponta do iceberg. O ministro Carlos Lupe chegou aqui à Câmara pouco antes das 14h, acompanhado de um número expressivo de assessores, cerca de 20 pessoas. Essa audiência da qual ele vai participar é um convite que foi apresentado em março, antes do escândalo dos descontos não autorizados nas aposentadorias e pensões do INSS por parte de associações credenciadas pelo governo. Inicialmente, essa audiência era para que Lupe falasse a respeito dos planos e das estratégias da pasta, que é a Previdência, pelos próximos anos. Mas o presidente da Comissão da Previdência, o deputado Rui Carneiro, do Podemos, disse que o tema central, principal dessa audiência serão as fraudes, porque é preciso que se explique como essas fraudes ocorreram e lesaram milhares de pessoas em todo o país. Como sempre acontece nessas audiências públicas, o ministro deve fazer uma fala de abertura e, em seguida, os deputados começam a fazer as perguntas. Ao mesmo tempo, em outra comissão aqui da Câmara, a de Defesa da Pessoa Idosa, também está tratando do tema das fraudes, mas ouvindo associações que são investigadas. Essa fraude veio à tona depois da operação na semana passada da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. E a TV Globo teve acesso aos documentos que embasaram essa ação e mostram como funcionava esse esquema ilegal. A Polícia Federal apontou indícios da existência de uma indústria de produção de termos de descontos ilegítimos utilizados ilegalmente pelas entidades associativas. A Controladoria Geral da União citou alguns exemplos. Um aposentado foi cadastrado no mesmo dia por duas entidades diferentes para ter o desconto no contra-cheque. Com um detalhe: o nome dele estava com o mesmo erro de grafia nas duas fichas. De acordo com a investigação, dados de segurados foram enviados para a Dataprev, a empresa responsável pela folha de pagamento da Previdência, por servidores que não estavam habilitados para essa função. A PF cita os nomes de Giovanni Spicker, ex-coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente, e Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, então chefe de divisão do INSS. Os dois foram alvos da operação na semana passada. A PF afirma que os servidores agiram como prepostos das associações, atuando em substituição às pessoas devidamente habilitadas para o envio de documentação. A diretoria chefiada por Giovanni Spicker era justamente a responsável pela celebração e supervisão dos acordos do INSS com as associações. A polícia diz ainda que a direção do Instituto, na época chefiado por Alessandro Stefanuto, permitiu que a fraude continuasse. Mesmo com denúncias já apresentadas e com o pedido do Tribunal de Contas da União para suspender descontos indevidos até que fossem adotadas medidas antifraude, como o uso de biometria. Mas, segundo a PF, a direção do INSS autorizou excepcionalizações às regras sem que existisse previsão normativa para tanto ou sequer tivessem sido realizadas análises que pudessem sustentar o interesse dos aposentados e ou pensionistas nos atos. A PF concluiu que o único interesse em voga e observado pela direção do INSS foi o das entidades associativas. O Ministério Público Federal analisou o material reunido pela PF e apontou que há indícios de crimes como corrupção, violação de sigilo funcional e organização criminosa. Segundo o MP, o esquema funcionava assim.
Servidores do INSS forneciam dados de aposentados e pensionistas a associações, inclusive de fachada, que na prática não prestavam nenhum tipo de serviço. Com essas informações, as entidades solicitavam, sem autorização, descontos de pequenos valores dos aposentados, que em larga escala aumentavam de forma expressiva o faturamento da fraude. O valor arrecadado era distribuído entre os integrantes do esquema, por meio de empresas que repassavam propina para os servidores, parentes, associações de fachada e outros envolvidos. A Polícia Federal identificou a atuação de intermediários nesse esquema. Um deles é Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Segundo a investigação, ele estava à frente de várias associações investigadas e também era sócio de dezenas de empresas utilizadas para repassar o dinheiro do esquema aos envolvidos na fraude. Entre eles, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que foi afastado do cargo de Procurador-Geral do INSS. De acordo com a PF, o servidor recebeu, por meio da mulher, R$ 7,5 milhões de Antônio Carlos. A investigação apontou repasses ilegais a pelo menos outros 2 ex-diretores do INSS, Alexandre Guimarães e André Fidelis. De acordo com a Polícia Federal, o valor arrecadado por 8 associações com descontos de mensalidades aumentou 21 vezes entre 2019 e 2023. Uma das entidades investigadas é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG. Em pouco mais de 5 anos, foram descontados dos benefícios um total de 4 bilhões em mensalidades para as associações cadastradas. E quase metade desse valor foi somente para a CONTAG. Segundo a CGU, cerca de 70% dos descontos na folha são de benefícios rurais, o que chama a atenção, pois seria mais difícil obter a autorização do benefício para o desconto. Ontem, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, falou à TV Globo e admitiu que houve demora para agir, mas responsabilizou o ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, pela demora. Eu demiti o diretor por causa disso. Ele demorou tanto que eu tive que demitir e só depois do novo diretor, em 3 meses, ele estava com essa auditoria pronta. Eu sempre comprei isso do INSS, tanto é que saiu essa auditoria. Mas foi muito moroso, isso é verdade, mas pode ter certeza, omisso eu não fui. Alexandre Guimarães afirmou que não recebeu nenhum dinheiro de forma ilegal e que o valor registrado na conta dele é referente à venda de um carro comprovada por meio de notas legais. A defesa de Alessandro Stefanuto afirmou que ele é inocente e que vai comprovar a ausência de qualquer participação dele nos atos ilícitos investigados. A CONTAG afirmou que a assessoria jurídica da entidade está analisando o conteúdo dos documentos. Nós não conseguimos contato ou não tivemos resposta dos demais citados na reportagem. Por trás dos descontos indevidos, havia contratos aprovados dentro do INSS, com empresas desconhecidas, intermediários suspeitos e grupos organizados que lucravam em cima da desgraça alheia. O nome disso não é falha, é esquema. E quem descobriu isso? Não foi o governo, foi o povo. Gente como a Dona Maria, do interior de Goiás, que percebeu R$40 a menos todo mês sem motivo. Gente que foi chamada de louca, que teve que processar o próprio Estado para receber o que era seu por direito. Foi essa pressão popular que obrigou a Controladoria Geral da União a agir. E o resultado foi devastador. Mais de 5 bilhões de reais em fraudes potenciais. Mas a pergunta que não quer calar é: por que ninguém foi preso? Por que Carlos Lupe caiu sem dizer uma única palavra? Por que Lula sumiu justamente quando a bomba explodiu? A resposta é tão incômoda quanto óbvia. Eles sabiam, desde o começo. Carlos Lupe foi convocado para uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula. A conversa selou o que já se dava como certo em Brasília. A situação de Lupe se tornou insustentável ao longo desta semana. O governo esperou que Lupe tomasse providências duras e rápidas para enfrentar as denúncias de fraude no INSS. Mas desde o primeiro momento em que o esquema veio a público, Lupe adotou posições que geraram ainda mais desgaste para o governo. Primeiro, tentou proteger o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, filiado ao PDT, e indicação dele para assumir o instituto. Lula teve que mandar demitir Stefanuto. Lula, então, nomeou o novo presidente do INSS sem consultar Carlos Lupe, num gesto político que deixou claro o descontentamento do presidente com a forma como o ministro enfrentou a crise que atingiu mais de 4 milhões de pensionistas e aposentados.
Na quarta passada, uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União trouxe à tona um esquema de descontos indevidos de mensalidades para associações e outras entidades. Os primeiros alertas chegaram à Lupe em junho de 2023, mas as medidas de apuração só começaram quase um ano depois, quando a CGU já havia aberto auditoria, como revelou o Jornal Nacional no último sábado. Lupe admitiu que houve demora para agir, mas disse que não houve omissão por parte dele. Oficialmente, Carlos Lupe pediu demissão, mas a saída dele já estava decidida pelo presidente Lula. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, vinha tratando do caso com o PDT, que faz parte da base do governo no Congresso. Assim que deixou o Palácio do Planalto, Carlos Lupe divulgou uma carta em uma rede social. Disse que tomou a decisão com a certeza de que seu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso, que apoiou todas as apurações desde o início e que vai continuar acompanhando e colaborando com o governo para que, ao final, todo e qualquer recurso que tenha sido desviado do caminho dos beneficiários seja devolvido integralmente. Lupe assumiu a presidência do PDT em 2004, após a morte de Leonel Brizola. Estava licenciado da função desde o início do ano passado, quando assumiu o Ministério da Previdência. Lupe foi ministro do Trabalho no segundo governo Lula e no governo Dilma. Foi investigado por suposta vantagem devida ao viajar, em 2009, em um avião particular bancado por um empresário, que teria sido beneficiado em contratos com o Ministério. O caso foi arquivado pela Justiça. Veio à tona em 2011, quando também surgiram acusações sobre um suposto esquema de cobrança de propinas junto a ONGs que tinham convênios com o Ministério do Trabalho. Lupe pediu demissão após as acusações. A Comissão de Ética da Presidência da República recomendou que Dilma exonerasse Lupe. O substituto de Lupe será o atual secretário executivo do Ministério da Previdência, o número 2 da pasta, Volney Queiroz. Segundo a ata do Conselho Nacional de Previdência Social, Volney participou da reunião de junho de 2023, em que Lupe foi alertado sobre os indícios de fraudes no INSS. Volney tem 52 anos, filiado ao PDT em 1992, foi eleito 6 vezes como deputado federal por Pernambuco. Ele foi líder do partido na Câmara e também líder da oposição durante o governo Bolsonaro. Atualmente está sem mandato. No fim do dia, Volney tomou posse como ministro. As denúncias estavam no sistema. Os alertas foram enviados. Os beneficiários reclamaram, mas a máquina pública ignorou. E quando a podridão veio à tona, jogaram Lupe como boi de piranha. Hoje, mais de 300 sindicatos e associações cobram a criação de uma CPI, mas o governo trava tudo nos bastidores. Por quê? Simples. Porque abrir essa caixa preta é assinar a própria sentença. E sabe o que é mais revoltante? O próximo a ser descontado pode ser você, ou sua mãe, ou seu avô. O sistema está programado para engolir quem não grita. Você vai deixar isso passar? Vai continuar confiando em quem sorri na TV, mas aperta autorizar na surdina? Não se engane. Esse não é só mais um escândalo. É o retrato de um país que abandonou os seus mais frágeis. E quem se cala diante disso é cúmplice. Se você chegou até aqui é porque não aguenta mais ser manipulado. Então mostre que não está sozinho. Inscreva-se no canal agora. Deixa o like. E compartilha com quem também está cansado de ser feito de otário. E se você acha que esse foi o limite, clica no vídeo ao lado e descubra por que Lula fugiu no 1º de maio. Quando o povo mais precisava dele, ele desapareceu.